Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui para mais uma aula da língua portuguesa e hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante, sílabas. Você já ouviu falar sobre sílabas? Já ouviu esse nome? Você já conhece? Elas são muito importantes para nos ajudar a aprender a ler, a escrever e vamos falar um pouquinho mais sobre elas na nossa aula de hoje. A sílaba é um som que se pronuncia de uma só vez. Sim, é isso que é a classificação da sílaba. A sílaba na língua portuguesa, nós já aprendemos lá nas outras aulas sobre as letras do alfabeto, a gente já aprendeu sobre o som de cada letra, a gente aprendeu sobre as vogais e as consoantes e agora a gente vai começar a trabalhar as sílabas. As sílabas, elas parecem um pouco complicadas no início, mas depois a gente aprende e fica muito fácil de classificar, identificar e separar uma palavra em sílabas. Então a gente tem aqui, ó, sílaba é um fonema ou grupo de fonemas. O que é fonema? É um som, né? Então a sílaba é um determinado som ou um grupo de sons, aí eu teria várias sílabas, né? Então, por exemplo, a palavra primavera, a gente vai dividir, separar a palavra primavera em pedaços menores. A gente poderia separar em letras, somente letras, então a gente teria a letra P, a letra R, a letra I, a letra M, o A, o V, o E, o R e o A. Assim, eu separaria a palavra primavera em letras, letras soltas e separadas. Já para separar em sílabas, eu vou juntar algumas letras e vou produzir um som só. Lembra lá que era um som, a emissão de som? Então, vamos assim treinar como separar a palavra primavera em sílabas. Eu vou falar assim, olha, pri-ma-ve-ra. Vocês perceberam que eu juntei algumas letras para formar um único som? Então, olha lá. Pri-ma-ve-ra. Eu fiz por partes a palavra. Então, eu vou falar primavera e vou falar separada. Pri-ma-ve-ra. Essas são a forma de se formar, como se formam as sílabas, né? E aí eu tenho a palavra fogueira. Olha lá. Fogueira. Eu tenho sabonete, sa-bo-ne-te. O que acontece? Acontece que por ser uma forma nova de ver a palavra, a gente às vezes ainda fica um pouco em dúvida. Como que eu encontro a sílaba? Como que eu vou saber se essa sílaba está correta? É muito fácil, é só você pegar essa palavra, a palavra que você quer separar em sílabas e falar ela pausadamente. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma palavra qualquer. Vamos pegar aqui cabelo, ó. Peguei um exemplo aqui, cabelo. Vamos separar em sílabas? Ca-be-lo. Viu só como é fácil? Vamos pegar então agora chuva. Chu-va. É o som que a minha boca emite em uma vez só. Então, ó, chu. Eu falei chu. E depois vá. Então, essas são as sílabas, tá bom? E agora, a gente vai falar um pouquinho, olha só, com base das sílabas da língua portuguesa, a base das sílabas da língua portuguesa são as vogais. Ah, isso é muito importante, fiquem atentos a essa informação. Na língua portuguesa, a gente não encontra nenhuma sílaba sem vogal. Ah, professora, mas quais são mesmo as vogais? Ah, vamos relembrar então. A gente tem o A, o E, o I, o O e o U. Então, não se esqueçam. Na língua portuguesa não existe nenhuma vogal nenhuma sílaba sem vogal. Isso vocês precisam gravar. Então, vamos pegar a palavra janela. Vamos observar essa informação que eu acabei de dar para vocês? Vamos separar a palavra janela em sílabas? Por exemplo, já, né, lá. Vamos lá na primeira sílaba, no já. O já, olha o som que a minha boca está fazendo, ó, já. Lembra lá no início das nossas aulas que a gente falou que cada letra tem o seu som?
Então, eu estou juntando o som de duas letras para formar uma sílaba, ó. Já, do J e do A. Eu fiz o já, que é usado também no jacaré, no jato, na jaca. Olha só, janela. Então, é o mesmo som da letra J com a letra A. Depois a gente tem, ó, já, né. Olha o né aí, a sílaba do meio. Tem alguma vogal nessa sílaba? Olha aí, o N e o E. Tem sim, o E é a vogal. Então, a gente juntou duas letras e formou uma sílaba. O né, então, é um novo som, já, né, não é mesmo? É a segunda sílaba da palavra janela. E ela tem sim a vogal. E o lá? Será que o lá também tem uma vogal? Ou vocês conseguem identificar? Se vocês olharem para a última sílaba da palavra janela, vocês conseguem identificar se tem uma vogal ou não? Nessa última sílaba? Lá, lá. Vamos observar o som? Lá. Qual a letra faz esse som? O L, lá e o A. Então, a gente formou a sílaba lá com a vogal A. Então, vamos fazer janela? Já, né, lá. Formamos, então, 3 sílabas com a palavra janela, todas elas com vogal. Esse slide aqui é muito importante você gravar, como eu falei. Toda sílaba na língua portuguesa precisa ter uma vogal. Podemos ter uma sílaba formada por, olha lá, somente com uma vogal. Existe, sim. A, somente com A, por exemplo, com a letra E, com a letra I, com a letra O, com a letra U. Grave isso. Somente com a vogal, pode ter. Se tiver só uma vogal na sílaba, existe? Existe. Nós vamos fazer alguns exemplos, tá? E também a gente tem consoante e vogal. Foi o que a gente falou da janela. O já, o bu, olha aí, o cá e o li, por exemplo. Então, a gente tem sílabas somente com vogal ou a gente tem sílabas com consoante e vogal. Então, vamos para alguns exemplos, somente com vogal. Vamos pegar ali, olha, o desenho da abelha. Vamos separar em sílabas? A, B, lha. Então, a gente tem 3 sílabas. Olha para a primeira sílaba que eu grifei de vermelho lá da palavra abelha. O A está sozinho. Ele está formando uma sílaba, simplesmente A. Foi uma emissão de voz que eu fiz somente com o A. Ah, professora, mas não existe. Existe sim, com vogal. A vogal A, E, I, O, U. Com essas vogais a gente encontra a sílaba assim. Olha lá na palavra uva. Uva. Tem uma vogal sozinha formando uma sílaba. Agora a gente encontra, olha só, consoante e vogal juntas. Então a palavra jacaré, eu peguei aí o K, a sílaba do meio da palavra jacaré. Então, ela está formada só por uma vogal? Não, ela está formada por uma consoante, que é a letra C, e uma vogal, que é a letra A. Na palavra pato, eu peguei as duas, olha aí, o pá e o tó. O pá está formada pela consoante P e a vogal A. E o tó pela letra T e a vogal O. Então, a gente tem essas duas formas de apresentar. Existem outras formas que um pouquinho para frente a gente vai aprender. Mas nesse momento é importante você conhecer essa parte básica da divisão silábica e do conhecimento sobre sílabas. Agora, com vogais e consoantes. Ah, professora, mas espera aí, a vogal estava depois da consoante, agora ela veio para o início? Sim, ela veio para o início. Ó, o an, o ir, o es. A gente tem também o on, o en. Temos várias sílabas na língua portuguesa. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, palavras, né? O an, olha lá, vou colocar aqui, a gente vai falar alguma palavra com an. An, tá. Então, a sílaba an, ela vem primeiro e a vogal vem primeiro, sem nenhum problema. Olha aí, ó, como que se separa. An, tá. Agora vamos para o es. Escola. A própria palavra escola. Vamos separar em sílabas junto comigo. Es, co, lá. Olha aí como es aparece. Es, co,
lá. Muito bem. O on agora. Onça. Então, quantas sílabas a gente conseguiu ver aí? Onça. Então, a vogal pode sim vir primeiro. Olha aí na sílaba. Depende da palavra que você vai separar em sílaba ou a sílaba que você está procurando. Então, agora, consoantes. Olha só, aí vão surgir algumas outras sílabas diferentes. E aí você precisa prestar muita atenção. Por exemplo, o lhó. Tá vendo? O lhó é o L, o H e o O. Toda vez que a gente tiver o L e o H juntos em uma mesma sílaba, ele vai fazer esse som. Lh, lh, lh. Se eu tiver com o O, é lhó. Se eu tiver com o A, é lhá. E usando as outras vogais. Então, o lhó, olha de qual palavra que eu tirei o lhó? A, lhó. Então, eu formei agora com duas consoantes e uma vogal. Olha lá, o L, o H e o O. Então, a, lhó. Quando a gente começa a olhar para a sílaba separada, falando letra por letra, se é vogal ou se é consoante, parece um pouco complicado. Mas no dia a dia, quando a gente vai separar em sílabas e a gente emite um som, a gente vê que é muito simples, ó. Lhó. Vamos pegar a palavra alho. A-lhó. Então, vamos para o Brasil. Olha lá. Brasil. Então, eu preciso saber qual é a sílaba que eu vou escrever. Por quê? Qual o som que a minha boca emitiu falando aquela palavra para identificar a sílaba? Bra, bra. Se eu falar pausadamente, como a gente aprendeu lá atrás sobre o som das letras, nada mais estou fazendo do que juntando o som de cada letra que eu escrevi ali. Então, vamos para o B, o R e o A. B, 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 brá. Eu fiz o som dela, só que junto, ó. Brá, brá. Eu fiz simplesmente isso. Então, eu formei uma sílaba. Brasil. Agora, vamos ver, olha lá. Tru, tru. Eu fiz o som do T, do R e do U, ó. Tu, 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 tru. Eu fiz uma junção desses sons, tru, e fiz a palavra truque, truque, que a gente usa no nosso dia a dia. E temos também aqui, ó, nha. Toda vez na língua portuguesa que a gente tem o N junto com o H, a gente faz o som de nha, nha, nha. Se juntar com as vogais, podem ser nha, nhé, o nhi, entre outros. Nessa palavra, a gente colocou galinha. Nha, olha nha. Ele juntou o N, o H e o A e formou uma sílaba com 3 letras, sem nenhum problema. Vamos então um pouquinho para frente. Agora eu tenho, ao invés de vogais, eu tenho duas, ao invés de consoantes, eu tenho 2 vogais. Uma só consoante e 2 vogais. Olha lá, o U e o I. Gui, olha só. O são, o quá, o põe e o tão. A gente encontra, sim, essas sílabas, às vezes palavras, somente com essas sílabas, né? São, por exemplo, a gente é uma palavra que só tem essa sílaba. E aí, agora a gente vai juntar as sílabas para a gente entender, a gente viu as sílabas separadas. Então, agora a gente vai juntar e você vai ver como que podemos formar algumas palavras. Então, eu vou juntar, por exemplo, o bó e o lá. Professora, eu estou começando agora a aprender a escrever, eu ainda não sei muito bem, muito tranquilo. Tenha calma, tenha paciência e treine, que é muito fácil. Então, eu vou pegar a primeira sílaba lá, o bó, o B e o O. Então, vamos fazer o bó, vamos fazer o som do bó, ó, b, 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 bó. Então, eu fiz primeiro o som do B, depois o som do O. Bó, b, b, bó. Só que agora eu vou juntá-los, eu vou fazer um som só. Bó, bó. Agora eu vou fazer isso com o lá. Então, eu vou fazer o som do L e depois o som do A. Lá, 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 lá. E agora o A. Lá, lá. E agora, mais do que nunca, é a hora de juntar tudo isso e ver o que a gente está falando. Então, eu vou fazer o bó e o lá. Agora, sem divisão. Bola. Bola. Bola, exatamente, bola. Gente, é muito fácil, é só você treinar os sons e depois praticar o que você está falando. Então, vamos fazer, ó, olha lá, o B, o E e o I.
beijo. Jó, o J e o O. Jó. Então, eu formei beijo. Beijo, beijo. Ah, agora ficou mais fácil. Lindo. Eu formei lindo. Viu como é mais fácil? Agora eu coloquei 3 sílabas, olha só, 3 pedacinhos. Tapete. Ah, diferente, né? Mais difícil de juntar. Não, simples. Você vai pegar. Tem dificuldade ainda? Vamos fazer a primeira. Tá. Depois, P. Depois, T. Agora eu vou juntar. Tapete. Treino. Fale essa palavra várias vezes. Fale essa sílaba várias vezes. Não tem problema. Você não precisa conseguir juntar de imediato. Você precisa treinar. Então, tá. Tá. Pode falar várias vezes. Tá. Depois, pé, 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 té, té, té. Agora eu vou juntar. Tapete. E aí eu consegui formar a palavra tapete, que eu uso no meu dia a dia. Quando você vai construir uma palavra, você precisa associar ela a alguma coisa que você conhece. Lembrar de alguma coisa que lembra aquele som. Ó, me, lá, dó. Melado. É melado. Isso, você vai associando a sons que você já conhece para você formar essa palavra. Então, melado. E macaco. Macaco. Olha só, juntei o que eu falei pausadamente e formei uma palavra. Macaco. Muito bem. Então, treino. E se você tem dificuldade em identificar sílaba, vai identificando sílaba por sílaba, pedacinho por pedacinho, para você juntar e formar uma palavra. Ao pronunciar uma palavra, falamos as sílabas e não letra por letra de cada palavra. Isso é muito importante. Olha lá, a palavra hoje. A gente não vai falar a sílaba com só falando letra. Por exemplo, H-O-J-E. Isso chama soletrar. A gente falar letra por letra. Sílaba é diferente. A gente vai falar O para uma sílaba, G para outra sílaba. Olha a escola. Escola. Importante, hein, pessoal? Leia a palavra pipoca. Vamos perceber quantas vezes a gente emite som, por exemplo, ó, pi, po, ca. Quantos sons a minha boca emitiu? Ó, pi, 1, po, 2, ca, 3. Então, eu tenho o quê? 3 sílabas. Cada som emitido é uma sílaba que eu conto. Pi, po, ca. 3 sílabas. Olha lá. Pi, po, ca. Muito fácil, viu como está melhorando? Sempre nós ligamos as vogais. E para separação de sílabas, nós vamos fazer então a divisão silábica, é importante, separação de sílaba, divisão silábica, e é importante falar para vocês que elas são marcadas pelo hífen. O que é o hífen? É esse tracinho aí, ó, entre as sílabas. Então, quando lá na plataforma você for pegar uma atividade para fazer, e lá a professora sugeriu que você fizesse a separação de algumas palavras em sílabas. Então, você vai fazer sílaba por sílaba e vai separar essas sílabas com o hífen. Olha aí os tracinhos. A, tracinho, ma, tracinho, ré, tracinho, ló. E aí lá também a professora vai pedir quantas sílabas tem essa palavra. Aí você vai fazer, olha, pode usar o dedo, ó. A, ma, ré, ló. 4 sílabas, muito fácil. Olha os hífens aí, circulados. As palavras podem receber algumas classificações. Então, na língua portuguesa, é muito importante a gente aprender e entender os contextos de cada palavra. Então, por exemplo,
Número de sílabas. Ah, você já sabe fazer o número de sílabas. Você sabe também fazer a intensidade da pronúncia. Tem sílabas que são mais fortes que as outras. Aí a gente vai aprender em uma outra aula. E a gente tem também acento tônico. Um acento é aquela parte ali da grafia, quando a gente vai escrever, que ele deixa a sílaba mais forte, a gente identifica ela com mais força. Então a gente também vai aprender sobre isso. Então o assunto sílaba, ele é extenso, ele tem muita coisa para a gente aprender. A gente começou na aula de hoje com uma parte bem básica. E eu vou deixar para casa, para a atividade de casa de hoje, para vocês praticarem. Vocês vão pegar o caderno de vocês, vão observar as imagens que estão aqui na tela e aí vocês vão escrever lá. Escreva em seu caderno o nome da figura e o número de sílabas de cada palavra. Então, a gente tem quais são as palavras. Busca lá o seu caderno, o lápis de escrever e a borracha. A gente tem boneca, abacaxi, casa e janela. Para quem já está escrevendo, já está fazendo, você vai escrever primeiro o nome da imagem. Então, boneca, você vai escrever boneca, depois você vai separar a palavra boneca em sílabas. Para quem está começando, não consegue ainda escrever sozinho tudo, você vai pensar na palavra boneca e vai tentar escrever pelo menos uma sílaba dessa palavra. Por exemplo, bó, bó. Como que eu iria escrever o bó? Eu iria juntar o b com o que você está ouvindo. Isso é muito importante. Então, abacaxi, qual é a primeira sílaba da palavra abacaxi? Ó, A. Isso, somente o A. Então, você vai lá no seu caderno escrever o A. Então, para quem está começando, é só escrever a primeira sílaba ou tentar escrever algumas sílabas dessa palavra. Para quem já escreve, vai escrever a palavra e vai separar ela em sílabas. Além disso, eu quero que você que já está escrevendo faça a contagem do número de sílabas. Quantas sílabas tem essa palavra? Desejo a todos vocês um bom trabalho. Se vocês precisarem rever os vídeos, precisarem saber um pouquinho mais, estudem, procurem no dicionário, perguntem às pessoas da casa. Se possível, podem acessar a plataforma e vamos dando continuidade às nossas aulas e ao nosso aprendizado. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Um bom trabalho a todos vocês!